No nosso último encontro, trabalhamos Mateus capítulo 4, se a minha memória não me trai, e começamos a observar algumas questões ligadas ao início do ministério de Jesus, e principalmente observamos uma transição entre lugares, quando Jesus retorna do período da tentação, ou seja, quando ele volta daquele contexto do deserto, do período da tentação, há alguns eventos que se sucedem. Dentre esses eventos, a gente tem Jesus retornando a Nazaré, Jesus recebendo a notícia de que João Batista é preso, alguns percalços que Jesus passa ali de questionamentos, tanto ele quanto João Batista recebendo questionamentos a respeito de ele ser o Messias, ou por que João Batista está perdendo adeptos. Todas essas questões estão no entorno aí desse período entre a tentação no deserto e a ida de Jesus para a região de Cafarnaum, a região da Galileia. A partir do momento que Jesus vai para a Galileia, o final do capítulo 4, é onde a gente retoma a nossa discussão, o nosso estudo para hoje à noite. O que a gente percebe logo nesse período ali de transição é Jesus iniciando a destacar entre as pessoas que lhe seguiam alguns discípulos. E aí aparece nessa questão, aparece nesse contexto, o nome de alguns desses discípulos que nós vimos na semana passada. Dentre eles, aí como destaque, Pedro, o irmão dele, João e Tiago, e na carona disso, mais dois outros discípulos, Filipe e Natanael, vão aparecer dentro desse contexto. A partir do verso 23 de Gênesis 4, de Mateus 4, a gente encontra uma referência interessante. Jesus foi para Galiléia, ensinando nas sinagogas. E a partir do momento que passa a fazer isso, ele apresenta as boas novas do reino, curando de todas as enfermidades e doenças os que dentre o povo eram trazidos a ele. Notícias sobre ele vão se espalhando por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então, o que é interessante observar nesse contexto de transição e início do ministério de Jesus é que aquele início discreto, embora não tão discreto pelo milagre, mas discreto no sentido de ocasião, que a gente observa lá nas bodas de Caná, ou o começo do ministério de Jesus na região de Nazaré, ou mesmo na região da Judéia, quando ele passa por lá, ele atinge um apogeu, um momento bastante peculiar, quando Jesus vai para a Galiléia. E é ali que, de fato, o ministério de Jesus espalha-se, decola, a gente poderia dizer assim, enquanto processo. Nessa ocasião, nesse contexto de Jesus na Galiléia, aparece um sermão, o maior dos sermões de Jesus registrados na Bíblia, que é o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vamos começar nosso passeio, nosso percurso, exatamente por aqui, o Sermão da Montanha, na parte inicial dele, que é o nosso estudo de hoje, as bem-aventuranças, o capítulo 5, os versos de 1 até o verso 11, faz parte desse pacotinho aí das bem-aventuranças. E para isso, se alguém puder compartilhar com a gente a leitura, capítulo 5 de Mateus, versos de 1 a 11, para a gente ter o contexto aí inicial do sermão de Jesus, e vamos comentar um pouquinho sobre esse sermão. Alguém poderia ler? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o início clássico do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças são textos bastante conhecidos da Bíblia e citados por muita gente, seja em todo ou em parte. Mas eu gosto de olhar para esse texto, em particular, o texto inicial do Sermão da Montanha, a partir de uma referência que dá nome ao sermão, a montanha. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Há várias maneiras da gente estudar as bem-aventuranças. Eu particularmente gosto de olhar as bem-aventuranças a partir da ilustração de uma montanha e do que está envolvido nesse percurso de visitar ou percorrer um ambiente montanhoso. Vou compartilhar com vocês a minha tela, só para efeito de ilustração disso, e a gente poder percorrer algumas coisas interessantes desse sermão, algumas peculiaridades desse sermão, que vale a pena alguma reflexão mais demorada ou mais atenta. Eu gosto muito de regiões de montanha, gosto muito de fazer trilha, de caminhar em ambientes de montanha. É uma coisa que particularmente eu gosto de fazer e gosto bastante. E numa dessas idas nessas regiões, eu fui visitar uma cadeia de montanhas numa região de Minas, conhecida como Serra da Canastra. Fiquei um tempo lá, passando uns dias nessa região, e quando eu fui visitar essa região com alguns amigos, a gente foi em duas famílias, e os filhos das duas famílias, para essa excursão, para esse tempo de parada. Havia uma coisa interessante aqui e que me fez lembrar, e sempre me faz lembrar, o Sermão da Montanha. Se você observar o Sermão da Montanha, ele tem um crescendo, um apogeu e depois um descenso na sequência, como se você tivesse subido uma montanha e descido uma montanha. E essa ida para a Serra da Canastra ilustra bem esse percurso. Um dos lugares interessantes de visitar nessa região é uma cascata, uma queda d'água, chamada de Casca d'Anta, ou Cascata da Anta, que aparece num dos recortes dessa montanha. Na verdade é um platô rochoso, chamado de Canastra, e por isso dá nome à região, Serra da Canastra, porque tem exatamente esse formato, o formato de um grande baú, ou lembra um formato de um grande baú, como esse que vocês veem aqui. E uma parte dele, em um dos lados dele, tem essa grande cascata, essa queda d'água, que a gente queria conhecer, queria visitar. E a gente combinou entre nós um dia específico para a gente ir para lá. Obviamente, como estávamos sozinhos, sem guia, sem uma situação dessa, a gente tomou consulta com a pessoa que nos hospedava na região, que era alguém acostumado a ir por todas as trilhas, como chegar lá e como fazer para chegar no topo da cascata, que era o nosso desafio do dia. E ele nos explicou, olha, não tem segredo, é ir até a Serra da Canastra, essa estrada aqui, vai direto, vocês vão parar lá praticamente em frente, o carro chega bem perto dela. E aí, quando chegarem lá, vocês vão observar que tem duas trilhas. E uma dessas trilhas é a trilha mais batida, que é a trilha mais fácil. A outra trilha é um pouco mais fechada, de mato, é a trilha mais densa, a trilha mais íngreme. Pessoas com mais experiência vão por ela, mas o ideal para vocês, vão pela trilha mais tranquila, mais fácil. Ela é levemente mais longa, mas é tranquilo de chegar lá em cima, e vocês vão poder apreciar a vista e apreciar o topo da cascata. E assim fomos. Saímos bem cedo para passar o dia lá e nos dirigimos até esse lugar. Quando chegamos lá, como é típico, sempre tem gente por perto. Naquele dia não tinha muita gente, mas sempre tem alguém por lá. A gente chegou próximo da cascata, olhamos a parte de baixo, depois recuamos
para encontrar as duas trilhas, para poder subir, e o nosso alvo era chegar lá no topo, para ver de onde nascia essa cascata, de onde brotava essa imensidão de água. Obviamente, quando você olha para essa imensidão de água e para esse paredão, você se dá conta de algumas coisas interessantes. Primeiro, do tamanho da cascata e do tamanho da gente, e não fica muito difícil vocês perceberem a diferença entre a gente e a cascata quando olham as pessoas aqui embaixo. Dá para ter uma ideia bastante aproximada do que é o tamanho desse paredão. Óbvio, nosso objetivo não era escalar o paredão, nosso objetivo era circundar o paredão e chegar lá no topo e vir caminhando até a base, numa situação mais tranquila de trilha. E fizemos isso. Chegamos perto da trilha, vimos as duas trilhas que estavam lá, e seguindo a orientação que nos foi dada, e aqui numa visão mais distante, para vocês terem uma ideia da volta que a gente teria que dar para chegar lá em cima, e do tamanho acima da cascata, porque de perto a sensação que você tem é essa aqui e já é grande, mas de longe você vê que a cascata é só a metade do processo. Existe um outro tanto de montanha para cima, que é a fenda que se abre depois da cascata. E essa era nosso desafio. O que o Sermão da Montanha apresenta de interessante? A primeira coisa no Sermão da Montanha, o primeiro passo do Sermão da Montanha, é exatamente por onde a gente começa. Nós nos afastamos um pouquinho da cascata, e o primeiro passo é iniciar a trilha. E assim fizemos. Quando você se depara com uma montanha desse tamanho, você se dá conta de duas coisas. Não raras vezes você se dá conta da besteira que você fez de escolher isso como o desafio do dia. Porque a hora que você está ali embaixo e vê o tamanho da montanha e o tamanho do percurso que você vai ter que fazer, literalmente você se reconhece como pequeno diante da montanha. E as bem-aventuranças começam exatamente assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. A primeira promessa das bem-aventuranças, curiosamente, é uma promessa que se depara com a expectativa do povo judeu nos dias de Jesus, frente ao Império Romano, e a proposta de Jesus para esse mesmo povo que imaginava um libertador e um futuro rei de Israel que pudesse derrubar o jugo romano e restabelecer a pujança do reino de Israel. Exatamente para esse povo, Jesus chega e inverte o tema. E, aliás, essa não é uma forma adequada de você iniciar uma carreira, um projeto de reinado ou um projeto de palestras ou de pregação. Jesus escolhe uma forma muito esquisita de começar. Afinal de contas, ele derruba os sonhos dos judeus com respeito à implantação de um reino terrestre, e substitui essa implantação de um reino terrestre por uma mensagem: sejam humildes de espírito, porque felizes são os que forem assim, e deles será o reino dos céus, mas não o reino na terra. Essa forma de iniciar o sermão de Jesus já começa a deixar claro para todo mundo que o ministério de Jesus não vai ser exatamente aquilo que as pessoas corriqueiramente esperavam. Quando a gente chega na beirada da montanha e vê o tamanho do desafio que tem pela frente, a sensação que a gente tem é a mesma da bem-aventurança. Nós somos pequenos diante da montanha, e para nós pequenos diante da montanha, a promessa é: vocês serão felizes se sentirem pequenos diante do tamanho da montanha, porque só aqueles que reconhecem a sua pequenez diante dessa imensidão que é a montanha é que podem chegar no topo. São aqueles que herdarão o reino dos céus. Isso tem tudo a ver com a montanha. Nós queríamos chegar no topo dela e alcançar os céus. E a bem-aventurança é: então reconheça que você é pequeno diante da montanha e respeite a montanha. E essa é uma forma interessante de começar a nossa trilha. Na sequência da subida à montanha, obviamente o que a gente percebe é que outros desafios vão aparecendo para a gente. E, curiosamente, depois que você anda um bom percurso,
que não é tão íngreme, é um percurso de leve subida para dar a volta na direção do que precisávamos para chegar no topo da montanha. Todo esse circuito levemente ascendente, mas não tão íngreme, é a segunda bem-aventurança, que nos traz uma referência interessante. Quando você vai subindo e vai caminhando esse percurso, que é o percurso mais longo na horizontal, com uma leve ascendência, chega um momento em que você olha para trás e para frente e você descobre que você está na metade do caminho. Exatamente quando você chega ali na metade do caminho, aparece a segunda bem-aventurança, porque a metade do caminho, para quem subiu montanha ou já fez trilha, é uma parte interessante do percurso, que é aquela que você olha para frente e sabe que está pela frente exatamente tudo aquilo que você já andou. E se você desistir ali, você vai caminhar para voltar exatamente aquilo que falta para você chegar lá em cima. E é nesse momento de incerteza no meio da montanha que às vezes você senta e chora. Porque você sabe que só falta metade, mas você também sabe que já andou metade, e se desistir vai ter que voltar toda essa metade. E a bem-aventurança que aparece é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E essa é uma parte muito legal da montanha, porque toda vez que a gente lembra dessa bem-aventurança, a gente também lembra que a metade da montanha é o maior desafio. Porque ali é o ponto em que você pode desistir e as implicações dessa desistência são apenas 50% do caminho, mas também é o momento em que você tem certeza de que só falta 50% do caminho. E desistir ali pode ser desesperador. E a promessa é: quem sentar e chorar suas mágoas será consolado. E percebe que essa é a segunda fase, é o segundo momento de correlação com a história dos judeus. Jesus primeiro diz para eles que aqueles que forem humildes de espírito e suportarem o jugo romano são esses que herdarão o reino dos céus. Mas ele também diz que aqueles que durante esse processo chorarem serão consolados. E é isso que acontece com a gente na metade de um caminho de montanha. Obviamente a gente não desistiu e continuou mais um pouco. E chegamos à terceira parte da caminhada e o terceiro momento de parada. Nesse terceiro momento de parada, a gente encontra a terceira bem-aventurança. E para nós, esse terceiro momento de parada foi um momento bastante peculiar, porque quando a gente chegou nesse exato momento, e nesse exato lugar que está marcado ali com o número 3, a gente descobriu que tinha pego a trilha errada. A trilha que estava mais batida naquele dia não era a trilha mais fácil, era a trilha mais difícil. O problema é que a essa altura você já tinha caminhado 3/4 do percurso. E agora voltar significava desistir realmente de tudo, quando só faltava um pequeno pedaço de montanha, que é o último percurso para chegar no topo. Só que a trilha acabou, exatamente ali. E a única coisa que a gente conseguia ver eram as pegadas das pessoas que, na vertical, subiram o resto do paredão. Nesse exato momento, a gente tinha só 2 escolhas para fazer. Subir os próximos 20, 30 metros pela frente, 40 metros pela frente, naquele paredão, ou desistir de tudo e voltar todo o percurso e talvez desistir de subir a montanha, ainda que a gente achasse a outra trilha, a trilha mais fácil, porque a gente não sabia qual é o comprimento da trilha e quanto tempo a gente levaria para voltar tudo e subir a outra trilha, se ia dar tempo de chegar lá em cima. E ali tomamos uma decisão: vamos nos posicionar como fila indiana e vamos subir o restante do paredão. Nos dividimos entre adultos e crianças, intercalando com as crianças para a subida, e começamos o percurso. O paredão tinha uma leve inclinação, você poderia se apoiar nele, com o peito colado no paredão, havia várias moitas de capim bem firmes para você ir subindo, e as marcas de quem subiu antes de nós davam a condição para a gente chegar lá. Mas, obviamente, não dava para se descolar do paredão, ou você grudava nele,
ou você poderia ter, de alguma forma, um desequilíbrio e aí descer ladeira abaixo. E assim fizemos, instruímos todo mundo começou e fomos devagarinho subindo. Um de nós, um do grupo, ficou para trás e retornou toda a trilha para descobrir a trilha mais fácil. Os outros 7 subimos o paredão. Eu fiquei por último para subir no final da fila, e as meninas dos 2 grupos foram no intervalo, com as mães intercalando na posição, e fomos devagarinho subindo até chegar no topo da montanha. Exatamente aqui, nessa posição 3, aparece uma referência, que é a terceira das bem-aventuranças. E é curioso, porque a terceira das bem-aventuranças traz uma mensagem que há traduções diferentes na Bíblia. Algumas traduções aparecem como, de novo, a repetição de humildes, outras trazem a referência de perseverança. E é interessante isso. A palavra que aparece na maior parte das Bíblias é mansidão, bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra por herança ou herdarão a terra. Outras aparece humildes, outra aparece perseverante. A palavra é a mesma, para perseverar. E é exatamente aqui, nesse momento, que a gente precisava dessa bem-aventurança. Aqueles que perseverarem serão os que receberão a terra por herança. E a gente perseverou. E por perseverar, a gente chegou no topo da montanha. E daí para frente, foi só descer toda essa parte aqui para chegar aqui na base, onde havia um lago e uma região bastante bonita, que dava origem a essa cascata que a gente vê lá embaixo. Obviamente, quando a gente chega no topo da montanha, aparece a bem-aventurança que está no centro desse bloco. A bem-aventurança para quem chega no alto da montanha é que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos, serão fartos. E é exatamente isso que aconteceu com a gente quando chegou lá no topo da montanha. Lá do alto da montanha, a gente tem algumas coisas muito interessantes que acontecem. A primeira delas é a vista, porque como você está no topo e não há mais nada ao seu redor, você consegue ver para os 4 lados a estrutura que te cerca, a uma distância até onde os olhos alcançarem. Ou seja, você conquistou os céus, chegou no topo da montanha. Mas não é só isso, a gente chega no topo da montanha cansado, extenuado, com sede, com fome, e quem chega no topo da montanha quer sentar na beirada daquela água cristalina, desfrutar daquela água pura do alto da montanha e comer um pouco para poder descansar. E é exatamente isso que a bem-aventurança, a 4ª bem-aventurança, traz como referência. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas acontece uma coisa importante quando você chega no alto da montanha, que é aquele pensamento que vem na gente de como seria bom se a gente não precisasse voltar. Como seria fantástico se a vida pudesse continuar aqui, nesse lugar, no alto da montanha, com a tranquilidade e a vista que temos do alto da montanha. E é exatamente ali, no alto da montanha, que você descobre que chegar ao alto da montanha não é permanecer no alto da montanha. Porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente até chega no topo da montanha e experimenta as coisas agradáveis do topo da montanha. Mas a ordem é para a gente voltar para o lugar de onde a gente saiu. E essa também era uma mensagem importante de Jesus para as pessoas que tinham a expectativa de que Jesus implantaria um reino terrestre e os libertaria do jugo romano. Mas a mensagem de Jesus para eles é: ainda não. Vocês vão ter a experiência de poder desfrutar um pouquinho do que é estar no alto da montanha. E é isso que aconteceu nos textos que nós lemos antes. Quando dizia que Jesus começou a operar milagres, todas as pessoas que tinham doentes, tinham pessoas passando dificuldades, trouxeram essas pessoas a Jesus e Jesus as atendeu e as curou. E isso enchia as pessoas de esperança, como chegar no topo da montanha e desfrutar daquilo que o topo da montanha fornece. Quando a gente chega no topo da montanha, a gente se sacia de uma coisa que o texto diz: justiça.
E é muito interessante isso, porque na base da montanha não há justiça. No lugar de onde saímos, não há justiça. Mas no topo da montanha, todo aquele que vai até o topo da montanha desfruta e se sacia da justiça. Porém, a ordem é que você desça e compartilhe a justiça. E na Bíblia, a justiça é muito clara enquanto referência. A justiça é uma pessoa, é Cristo. Portanto, quem chegou no topo da montanha desfrutou de Cristo, mas não para ficar lá, para descer a montanha e compartilhar Cristo. E, obviamente, o dia foi correndo e chegou o momento em que a gente tinha que descer da montanha. A parte interessante disso é que lá no topo da montanha a gente descobriu a outra trilha. E, portanto, a gente não precisava descer por onde a gente subiu. Dava para descer pela trilha mais fácil. E, obviamente, a gente fez isso. Terminado o desfrutar do alto da montanha, começamos nosso percurso inverso. E dessa vez, pela trilha mais fácil. Quando você começa a descer a montanha das bem-aventuranças, você vai passar por cada um dos lugares que na subida, ou pelo menos referencialmente na subida, você teve momentos de dificuldade ou momentos de decisão. E o primeiro desses momentos é aquele em que a gente chegou no fim da trilha e só tinha o paredão. E aí a pergunta é, subimos o paredão ou desistimos de tudo? Quando você está descendo a montanha e chega naquele local, ou pelo menos no nível, na mesma altura daquele local, a bem-aventurança que se segue diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Por que é interessante comparar isso com a outra parte da subida da montanha? Quando a gente chegou aqui nessa posição, que só tinha o paredão ou desistir de tudo, a gente teve que escolher perseverar. Quando a gente está descendo a montanha e passa pelo mesmo local, a gente entende a dificuldade de outras pessoas que tentarão subir a montanha e exatamente naquele mesmo local terão que tomar uma decisão de subir ou desistir. E é nesse momento que a misericórdia aparece. Que esse ato de ser misericordioso aparece, porque você entende o que aquela pessoa ou aquele contexto está gerando, o que aquela pessoa está sofrendo, o que aquele contexto está produzindo para aquela pessoa, porque você já passou por ali. Você já viveu o mesmo dilema de perseverar ou desistir. A gente continuou descendo, e o próximo pedaço da montanha é exatamente aquele onde a gente chorou, porque estava na metade da trilha. Só que agora a gente está na metade da trilha, descendo e voltando para casa. E aí a gente se lembra de quando estava subindo, exatamente ali na metade da trilha, a gente chorou. E exatamente aqui aparece uma bem-aventurança dizendo assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. É um contraste interessante com a outra bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque aqueles que choraram lavaram sua alma e se tornaram puros. E quando retornam, estando puros, veem a Deus. E esse é um contraste muito interessante nos dois desenhos. Somente quem subiu a montanha e lavou sua alma no choro e foi consolado por Deus, pode, agora puro de coração, ver Deus como Ele é. Ver Deus na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. A gente continua a descida. E na sequência da descida, a gente chega na base da montanha. E aqui aparece uma coisa muito interessante. Quando você volta à base da montanha, você encontra o mundo real. Quando a gente ia subir a montanha, obviamente sempre tem dois grupos ali. Normalmente um grupo maior e um grupo menor. O grupo maior é aquela turma do deixa disso. Aquela turma que olha para você e fala, não vale a pena subir não, é muito longe o percurso, olha, vocês não vão dar conta, olha, isso vai ser complicado, é melhor vocês ficarem aqui embaixo. Para que ir lá em cima? Aqui a água é tão boa, tem um lago aqui embaixo, a cascata cai em cima, tem sol aqui. Para que ir até lá? Tem sempre um outro grupo, que é o grupo que diz, não, vale a pena ir, toca lá, a gente não dá conta, mas vocês vão dar conta.
É um grupo normalmente menor. A maior parte é a turma do deixa disso. Quando você volta, você encontra exatamente a mesma condição. Os grupos estão lá, as pessoas estão lá. O mundo real está lá embaixo. E no mundo real não há justiça. E exatamente porque no mundo real não há justiça, a próxima bem-aventurança é o reflexo de quem subiu a montanha. Principalmente se a gente lembrar que tem pessoas que podem não acreditar que você subiu a montanha, o que ainda é pior. A bem-aventurança que aparece é: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Só quem esteve no topo da montanha e conheceu a justiça entende o que é retornar para um mundo injusto e ter que viver num mundo injusto entre pessoas injustas. E por isso a bem-aventurança é séria, bem-aventurança dos pacificadores. Eles serão chamados os filhos de Deus. E essa expressão pacificadora, ela também é uma expressão importante, é uma expressão diferente do que talvez muita gente imagine. Essa expressão de pacificador não é a ausência de conflito, mas é a percepção clara da justiça, que coloca o conflito na medida certa, nem supervalorizando ou desvalorizando as questões, mas colocando as questões na justa medida. E este é o conceito de pacificação que a Bíblia traz. Não é um contexto de passividade, é um contexto de atividade, de proatividade, mas principalmente é um contexto de justiça, é um conceito claro de justiça. Obviamente, a gente não vive na base da montanha. Nós viemos de outro lugar e temos que voltar para o lugar de onde viemos. E para voltar para o lugar de onde viemos, a situação piora, ela se torna mais complexa do que só a base da montanha. Afinal de contas, as pessoas que foram até a base da montanha, pelo menos se deslocaram até lá. Mas teve um monte de gente que sequer foi para a montanha. Só conhece a cidade, só conhece as ruas do seu bairro, só conhece as coisas que está acostumado a ver todos os dias. E é para esse lugar que a gente volta e encontra duas bem-aventuranças em sequência. A primeira dessas bem-aventuranças, quando a gente começa a retornar, ela descreve o que a gente vai encontrar quando retornar. E diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha que coisa interessante, a gente subiu no alto da montanha para saciar a fome e a sede de justiça. E quando você volta para casa, você encontra pessoas que vão te perseguir porque estão vendo em você justiça. E eu fico me perguntando por que a gente subiu. Se retornar de lá ia implicar em perseguição. A grande questão é que a gente vive num mundo que contrasta com a justiça. E o objetivo de estar no mundo é ser para o mundo salvação. E só há um jeito disso acontecer, é encontrar com a justiça. Mas Jesus não deixa nenhum tipo de engano ou fantasia disponível para os seus discípulos ou para os seus seguidores. Jesus deixa muito claro que aqueles que aceitarem Jesus vão ter, em primeira instância, que enfrentar um mundo em conflito, e por isso tem que ser pacificadores, misericordiosos, puros de coração, por uma razão. O mundo precisa dessas coisas. Porém, na hora que você tentar fazer essas coisas, o resultado disso será perseguição. E, de novo, eu fico me perguntando que tipo de profissional de marketing estava assessorando Jesus para um início de ministério com esse tipo de discurso. Jesus começa o seu discurso já avisando as pessoas: olha, me seguir vai trazer encrenca para vocês. Me seguir vai produzir ao redor de vocês ciúme, perseguição, conflito. Apesar de as coisas que vocês encontrarem em mim sejam exatamente as que o mundo precisa, quando vocês forem entregar, uma parte significativa do mundo vai reagir contrariamente a isso. Não vai aceitar e não vai querer que vocês estejam ali. Mas Jesus não para por aí, ele mostra que a situação pode se complicar ainda mais, e é quando você chega de fato em casa que essa situação aparece, que é
o último conjunto das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, e não satisfeitos com isso, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, perseguir só não dava certo, acusar só não dava certo. Então o mundo vai para um limite extremo, que é matar o carteiro, difamar o carteiro. Ou seja, aqueles que vão levar a boa nova serão difamados, caluniados por fazê-lo. Uma vez que o mundo não consegue bloquear a mensagem, ele vai tentar manchar o mensageiro. E é assim que Jesus adverte todos aqueles que o seguirem. E ele adverte isso por uma razão. E a razão está no verso 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa que está nos céus, esperando por vocês. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, vocês não são os primeiros que passaram por isso. Vão passar por isso, mas não se concentrem nisso. Olhem para a recompensa. Olhem para o alto da montanha e lembrem-se do que encontraram no alto da montanha. E não se sintam sós nesse contexto, porque antes de vocês vieram outros, e outros, e outros, que foram perseguidos, difamados, da mesma forma como vocês serão. Ou seja, nada novo embaixo dos céus. A grande questão por trás desse texto, por trás das bem-aventuranças, é o percurso da vida do cristão, que começa com a subida da montanha, com o encarar o tamanho da montanha, com entender o tamanho da montanha, mas não desistir de subir a montanha, ainda que chore, ainda que precise de consolo, ainda que precise de mansidão e perseverança. Ele sabe para onde está indo e vai na direção da montanha. E quando chega lá, ele descobre que valeu a pena. Só para descobrir na sequência que Jesus vai dizer para ele: desce da montanha e conta para os outros a alegria de ter subido a montanha. E talvez alguns, pelo seu convite e pelo seu exemplo, também decidam subir a montanha. Essa é a nossa missão e essa é a função desse primeiro bloco do Sermão de Jesus. É uma descrição mais grave do que a gente esperaria no início de ministério, mas é a descrição transparente, cristalina, do convite que Jesus faz, consciente de que estamos num mundo mau. E aí, só para entender o que significa chegar no topo da montanha é poder descansar nesse lugar, vendo esse tipo de paisagem e desfrutando desse tipo de ambiente, desse tipo de água cristalina. Ou seja, vale a pena chegar no topo da montanha, porque o topo da montanha, além de tranquilo, além de maravilhoso na vista, ele traz tudo aquilo que precisamos para encher o coração e, principalmente, nos dá essa visão. A possibilidade de olhar para todos os lados e saber: você está acima de todas as coisas, nos braços daquele que te convidou para subir a montanha. O Sermão da Montanha é esse convite. E é a partir desse convite inicial que Jesus começa a descrever todas as referências do seu reino. O restante do sermão, que é o que a gente vai continuar estudando a partir de agora, em cada pedaço do restante do sermão tem uma característica, um elemento significativo dos conceitos, das doutrinas, dos paradigmas que Cristo queria estabelecer para o seu reino. E por isso ele começa com as bem-aventuranças, ou seja, ele começa descrevendo como podemos ser felizes e por que seremos felizes dentro do contexto da justiça. Mas, a partir daí, ele começa a descrever quais são os paradigmas dessa justiça. Meu convite para você é que, a partir de agora, nas próximas páginas do Sermão da Montanha, você tente encontrar pontes com aquilo que acontece no seu dia a dia, na sua experiência cristã, porque esses elementos, estabelecendo conceitos primários do reino de Cristo, são não só as questões para aquela época, para o povo que escutava Jesus, mas principalmente são as condições necessárias para quem vive no último tempo da história,
chamado a ser remanescente, ou seja, chamado a ser João Batista para este tempo. Os paradigmas do reino de Cristo são absolutamente vitais para aqueles que desejarem cumprir a missão nesse tempo, nesse contexto em que vivemos. Deus abençoe vocês, que o início do sermão seja o estímulo para a continuidade de leitura do restante e principalmente um estímulo para subir a montanha, para encontrar com esse Cristo e essa justiça e reparti-la com aqueles que necessitam. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias que vivemos nesse mundo, temos a certeza de que a tua justiça é a maior necessidade do mundo e que termos encontrado contigo dá o refrigério necessário, a alegria necessária para compartilhar o mesmo convite para que outros também se disponham a subir a montanha e se saciar da tua justiça. Que seja essa a nossa realidade, cumpramos a tua missão e principalmente que possamos vê-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.